Você está em Buenos Aires, mas lá no seu Portugal, uma manifestação no último domingo chamou atenção, é pelo orgulho de ser português, Sérgio? Como foi? Sim, precisamente foi no outro fim de semana, então, precisamente antes de ir para a Itália, André Ventura e o Chega foram eles que organizaram uma mega manifestação em Lisboa, na capital, e foi uma grande manifestação contra essa imigração ilegal, contra a imigração descontrolada, e André Ventura apelou aos manifestantes para lutarem pela soberania do seu país, para lutarem pelo futuro dos seus filhos, porque, segundo André Ventura, o país está simplesmente a assistir a uma invasão silenciosa e que se está a refletir também no aumento da criminalidade, no caos social e também na substituição populacional, porque muitos portugueses dizem estar a ser realmente substituídos progressivamente. Então, a expressão mais ouvida nessa manifestação foi "nem mais um". Foi aquilo que mais se gritou e André Ventura proferiu um discurso sentido. Eu vou até pedir aqui à produção do Jornal do Oeste para partilhar, se possível, 30 segundos desse momento que, como referi, se realizou em Lisboa, bem no centro da cidade. É o caminho de nos levantarmos. É o caminho de não termos medo. É o caminho de olharmos e virmos a luta vai ser difícil? Vai. Há metade do país contra nós, talvez. À medida que entrem mais, vai haver mais? Vai. Mas nós sabemos que a nossa batalha não é de hoje nem de amanhã. A nossa batalha é pela história deste país e pela sua identidade. Um dia, eu tenho a certeza que os vossos filhos um dia os vossos filhos vão olhar para esta bandeira, vão agarrá-la, vão olhar para o vosso álbum de fotografias e vão dizer assim: o meu pai e a minha mãe estiveram lá. Eles foram quem defendeu a bandeira de Portugal, a identidade de Portugal. Foram eles que defenderam esta bandeira que nós temos aqui. Foram eles que o fizeram. Então, Ventura apelou, como ouvimos aqui, ao orgulho nacional e, entre outras palavras, ele pediu que o país não perca a sua identidade cristã, a sua identidade nacional e que se ponha também termo a este crescente aumento da criminalidade e da violência que está a ser manifestamente provocado por imigrantes, e ele pediu que se impeça de vez a imigração ilegal. E nesta manifestação também se falou no tema da deportação. Esse tema foi abordado, foi até defendido por muitos, que todos os imigrantes que neste momento estiverem ilegais em Portugal sejam simplesmente devolvidos aos seus países de origem. E pediu-se também, nesta manifestação, que todos os imigrantes que cometam crimes também sejam automaticamente repatriados. E, finalmente, ainda se lembraram neste protesto todos os danos colaterais desta imigração desregulada que também Portugal está a sofrer, como outros países da Europa, porque não é só tudo isto que referi, também se repercute no aumento das rendas das casas, porque há menos oferta, também na redução dos postos de emprego para os portugueses. O próprio sistema de saúde fica saturado, para não falar da descaracterização de várias zonas típicas portuguesas, como por exemplo em Lisboa e Porto, que há zonas completamente típicas, tradicionais, que estão agora entregues a imigrantes do Indostão e de África, e pronto, para além de toda essa questão que já referi, da violência, da insegurança e do caos social. Deixa-me só, Adriana, só finalizar, porque também, e atenção a isto que eu vos vou dizer, também os brasileiros foram visados nesta manifestação. Embora André Ventura e nenhum português tenha nada contra os brasileiros, mas o que estamos a dar conta é que com a ditadura do judiciário que está implantada aí no Brasil, há muitos brasileiros que estão a fugir para Portugal. E Portugal é um país muito pequeno, tem apenas 10 milhões de habitantes, é mais pequeno do que São Paulo, e manifestamente Portugal não consegue suportar também a grande imigração que está a vir do Brasil, que é um gigante, com mais de 220 milhões de habitantes. Então, os brasileiros neste momento em Portugal já são a maior comunidade estrangeira, caminham para os 500 mil, que representa cerca de 5% da população, e para terem uma ideia, cidades como Braga, já se diz que 5 em cada 10 pessoas são brasileiras. Mas atenção que, apesar deste descontentamento com este êxodo brasileiro,
É também importante realçar que, em relação aos imigrantes brasileiros, não existe o choque cultural. Portanto, existe um choque cultural com imigrantes de outras proveniências, nomeadamente os árabes, africanos ou indo-ostânicos, mas com o Brasil não existe esse choque cultural, mas existe o receio que entra em Portugal aquilo que nós chamamos lá de os brasileiros favelados, ou seja, aqueles tais que no Brasil já são problemáticos e que venham para Portugal também criar esses problemas. Seja como for, os portugueses parecem estar fartos da entrada sem convite na sua casa de imigrantes e fizeram então sentir bem alto esse descontentamento nesta manifestação que aqui vimos.